E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, e hoje nós vamos falar de saúde, né? Estamos recebendo mais uma vez aqui o médico Dr. Lucas Colodetti. Ele é clínico geral no Hospital e Maternidade Dona Lisete aqui em Itaió. O Hospital Dona Lisete sempre preocupado, aí também toda a equipe preocupada com a saúde, né, dos taioenses e do pessoal aqui da região também. E hoje vamos falar de saúde, obviamente, né, sobre doenças respiratórias. Primeiramente, bom dia, doutor Lucas, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Bom atendendo dia. Nosso pedido aí, tudo bem? Agradeço mais uma vez ainda. Ô, doutor, vamos falar então aí dessas doenças respiratórias, né? Que nesse período aí são comuns. Nós já conversamos em outras oportunidades sobre esse tema, né? As doenças respiratórias mais comuns nessa época, e vemos aí também as UTIs, infelizmente, né? Os grandes centros aí lotadas, né? O que traz uma preocupação muito grande nesse momento, né? Isso, então, a questão da lotação das UTIs não só nos grandes centros, tá? Tá o estado inteiro com ocupação acima de 97%. 97%. E aqui no Alto Vale, 100%, Uhum. tá? Então, as doenças respiratórias vieram com força, né? Estão causando bastante problema, né? Então, tem que ficar atento, né? São as mesmas de sempre, que a gente sempre fala, né? Mas quando elas vêm mais forte, acaba causando a SARA, né? Que é a síndrome respiratória aguda. Às vezes pode ser até grave, né? Tá? Então, o que acontece? Tu pega o vírus, né? Um vírus da gripe, que é a influenza, ou um vírus ali do Covid, até um próprio vírus que causa bronquiolite também, que é o sincicial respiratório, né? E desse vírus ele inflama o pulmão ali, né? Esse pulmão ele não consegue fazer direito à troca de oxigênio. Certo. E isso daí tem uma progressão, né? Às vezes ela vem leve, dá um leve desconforto, pode ser moderado e pode ser grave, precisando de intubação, UTI. Então é isso que está acontecendo, né? A gente teve um aumento importante dos casos tanto de influenza, né? Que aí tem aqueles H1N1, né? Do Covid também, tá? Não deixou de existir, né? Virou uma doença que agora é mais comum, igual a gripe, né? E também do vírus da bronquiolite, né? Um dos que causa bronquiolite, tá? Então está acontecendo bastante, né? E é o que está causando a maioria da lotação das UTIs aí do nosso estado. Agora, doutor, tem uma faixa de idade aí onde é mais propensa essa questão dessas doenças respiratórias hoje? Sim, a transmissão ali, ela não tem muita discriminação, né? Certo. Vai pegar todo mundo, né? As crianças estão mais suscetíveis por questão de higiene, né? Eles põem mais a mão na boca, né? Mexe mais com as coisas, então eles pegam mais fácil, né? Também não tem aquela imunidade desenvolvida, né? Isso acaba sendo mais comum para eles, né? A questão da gravidade, aí já envolve outras faixas, né? Certo. A criança e bebê também, né? Estão inclusos nesse grupo, né? Os idosos, as pessoas imunossuprimidas, né? A paciente que tem HIV, né? A AIDS, que é a síndrome, né? Paciente transplantado, que faz remédio de imunossupressão, quem tem doença autoimune, que também tem que usar alguns medicamentos que fazem imunossupressão, né? E da parte respiratória, quem tem algum problema de pulmão, né? Pessoa que tem enfisema, pessoa que tem asma, fumante, né? Então, tudo que tu vai fazer ali que ataca um pouco o pulmão, contribui também para ter um desfecho negativo nessa doença, né? Então, quem tem essas inflamações crônicas aí do pulmão tem que ficar com atenção redobrada, né? Essa questão da atenção redobrada, em que momento que essa pessoa deve procurar, obviamente, né? Que a pessoa já não se sente bem, automaticamente vai procurar um medicamento ou mesmo o atendimento médico, né? Seja ele de urgência, emergência ou mesmo no postinho. Em que momento essa pessoa deve começar a se preocupar com essa questão da gripe ou de qualquer outra doença respiratória? Então, o importante primeiro de tudo é tentar não pegar, né? Então, assim... Prevenção. Uso de máscara quando necessário, né? Lavagem de mão, evitar contato com pessoas doentes, uso de álcool em gel, né? A vacina, que é muito importante, tanto da gripe, né? A influenza, o Covid, tá? Está disponível ali na Secretaria de Saúde
para acima de 6 meses, para o resto da população inteira, né? Então, assim, a vacina ela vai fazer tu criar uma imunidade prévia, né? E quando tu pegar o vírus, ele não conseguir fazer aquela inflamação tão grave, né? Então, não vai fazer tu se blindar contra o vírus, né? O vírus continua conseguindo entrar no organismo do mesmo jeito, né? Mas a tendência é que tenha, quando tiver, né? Se tiver, que a doença seja menos grave, né? Então, primeiro de tudo é isso, tá? Aí tá, pegou a doença ali, né? São as síndromes gripais que a gente fala, né? Que tem todos o quadro parecido. Coriza, nariz trancado, dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar, tosse, às vezes tosse com secreção, né? Tá? Esse é o quadro típico dessas doenças respiratórias. Pra gente falar que tem uma síndrome respiratória, né? Aguda, aí o paciente precisa ter desconforto, né? Falta de ar, respirar mais rápido, não é? As pontinhas da mão às vezes ficam até azulada, os lábios, tá? Então, se tu tá gripado, tá com febre há mais de 5 dias, começou a pesar a respiração, né? Tá ficando azulado, né? Ou às vezes tá chiando o peito, quem tem asma, né? Essa febre não tá passando, tá com muita secreção, tem que procurar o pronto-socorro, o posto de saúde, né? O seu agente comunitário de saúde, para tentar ser avaliado ali para ter o diagnóstico, né? Agora, essa questão do cuidado, claro, a prevenção, né, é muito importante para não deixar que se evolua. E aí vem essa questão da lotação da UTI, né? E aí a pessoa é obrigado daqui a pouco a ter que transferir para um outro hospital, uma outra unidade, né? E aí tá lotada, aí complicou tudo de vez, né, doutor? O que faz a pessoa não evoluir para piora, né? Não tem nada específico de medicação, tá? O que vai fazer é a questão da imunidade. Certo. Então, a cobertura vacinal, né? E os contatos prévios com o vírus que as pessoas já teve. Claro. Né? Então, não tem que assim, começou com a gripezinha, no primeiro dia, vou correr lá no pronto-socorro que eles vão me dar um remédio milagroso que eu não vou ficar ruim. Não, isso aí não existe, né? O tratamento das síndromes respiratórias geralmente ele de suporte, né? O que isso quer dizer? Remédio para dor, remédio para febre, anti-inflamatório, lavagem nasal, né? Antitussígeno às vezes, né? Antialérgico, se a pessoa tiver muita coriza, às vezes o olho coça, né? Então o tratamento é dos sintomas, né? Certo. No caso da influenza tem o Tamiflu também, né? Que tem algumas indicações, tá? Não é para a população geral, né? Isso é o médico que vai indicar, que ele ajuda um pouquinho, né? Mas também não é um remédio milagroso, tá? A fazer essa prevenção da evolução para piora, tá? E outra coisa que tem que fazer também são os diagnósticos diferenciais, né? Às vezes a pessoa tem uma gripe, às vezes tem uma pneumonia por bactéria, né? O próprio vírus também pode causar uma pneumonia viral, né? Então o médico que ele vai fazer esse diagnóstico e ver se vai precisar de um antibiótico ou não, né? Se é só o vírus mesmo, lembrando que o antibiótico não mata vírus. Certo. Então se tu for lá, quero pegar uma amoxicilina, uma azitromicina para tomar, se tu não tiver pneumonia por bactéria, não vai adiantar nada, vai estar tomando remédio à toa. Na verdade, às vezes até piora se depois, por acaso, tiver uma pneumonia secundária, às vezes ela vem resistente, né? Então evitar a automedicação com antibióticos, né? Obviamente, se for sintomas leves, vai tomar ali um antigripal, né? Um antialérgico, isso aí não tem problema. Então, ficar de olho nos sinais de alerta, né? Certo. Febre por mais 5 dias, tosse com secreção, falta de ar, né? E principalmente nos grupos de risco. Criança, idoso, fumante, quem tem asma. Sempre atento, né? Isso. Para que se evite não só a pessoa, mas também tá blindando toda a família também ali, né? Nesse contato que tem, principalmente se tem idosos aí junto na residência, né? Ou mesmo no dia a dia, aí no contato com pessoas no trabalho, ou mesmo aí na rua também, porque o vírus está circulando por aí, né, doutor? Não é brinquedo, né? Isso não é brincadeira, porque realmente foi o próprio Estado está orientando aí, né? Alertando as pessoas, daqui a pouco, um aumento do número de doenças respiratórias, né? Isso, a gente não está no pico ainda, né? Não chegou a entrar aquele inverno rigoroso, né? Então, isso já preocupa, né?
tá no começo da temporada de frio, né? Que é onde tem um aumento do vírus, da transmissão, né? A população geralmente vai estar mais reunida, então fica mais fácil do vírus se transmitir, né? Então já tá crítico, Sim. tá? Não é... Aqui pra gente, às vezes, parece que não... Como diz, não tem nada, mas... Nas cidades que tem UTI, para quem está tentando transferência, né? Inclusive a gente tem ali um paciente aguardando um leito, né? E não tem leito de UTI, tá? Tudo lotado. Né? É uma questão de saúde pública realmente é que tem que ter a preocupação de todos, né? Não só dos órgãos governamentais, ou mesmo, né, da saúde particular, mas também da pessoa, né, do cidadão aí que também a pessoa ter esses cuidados aí e essa prevenção muito importante, né? Sim, nesse momento, né? Depende de todo mundo, né? De todo mundo, principalmente para a questão da vacinação. E a vacina está aí, está disponível ali né, nos postos de saúde. Disponível pelo SUS, né? Exatamente. Não precisa de pagar nada. E para toda a população? Isso, para toda a população, tá? Os efeitos colaterais são conhecidos, são leves, né? Geralmente inclui irritação no local, febre, né? Aí muito se fala ali de outras coisas de pericardite, de miocardite. Essas são coisas raríssimas, né? Que também os vírus causam, né? Certo. Então, entre tu pegar o vírus e ter, sei lá, 10% de chance e a vacina tu ter 0,01% de chance, a gente opta pela vacina, né? Então, vem uma corrente ali em alguns setores da sociedade que são contra a vacina, né? E a gente começa a ver esse reflexo no aumento dos números, né? De doenças que às vezes ali não tinha quase caso nenhum, começa a explodir, né? Ou até das doenças que já são comuns, aumentar o número de casos graves, né? Verdade. Então a vacinação ela é muito importante. E a própria negação da vacina, nesse caso, teve outras situações também, vacinas para outros tipos para prevenção de outros tipos de doenças também que o pessoal já abusou, né? Abandonou. Não, nem vou vacinar mais para aquele, até para sarampo e outras doenças também já não vacinaram mais, né? Às vezes vacinas que já têm 30, 40 anos de mercado ali, que são extremamente confiáveis, né? Por todo o acontecimento da pandemia, de ser a doença nova, das vacinas novas, a população ficou meio com o pé atrás, né? E daí isso acabou se espalhando para os outros imunizantes, né? Então isso é uma coisa bem preocupante. Certo. Bom, prevenir-se sempre, né? E com muita saúde. Doutor Lucas, mais uma vez obrigado ao Hospital e Maternidade Dona Lisete, nossos parceiros aqui também, que sempre tem esse bom atendimento e a preocupação, claro, em bem atender aí a população de Itaió e da região aqui, tanto no hospital como também no pronto atendimento. Obrigado, doutor Lucas, até uma próxima oportunidade aí, falando sobre saúde. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Falamos então sobre saúde, especialmente sobre as doenças respiratórias comuns nesse período, isso que o inverno nem chegou ainda para valer, né? Então, toda a prevenção, todo cuidado é pouco aí para que a gente tenha saúde. E se precisar, claro, procure aí uma unidade de saúde mais próxima da sua residência para que você seja atendido. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News.